Ele afunda, traído. Chairman Yusuna assumiu há um ano levando os bilhões dos investidores. Ele desapareceu, levando centenas de bilhões em empréstimos e fundos. A polícia não acha o Chairman e a investigação emperra de vez. As vítimas perderam tudo e exigem que a polícia prenda Yusuna. Para pegá-lo, a polícia emitiu um Interpol Red Notice pelo mundo todo. Yusuna está no seu iate, zombando de todo mundo, chamando-os de idiotas. No iate, Yusuna celebra com vinho, totalmente despreocupado. Yusuna acha que as pessoas deveriam ter visto sua fraude chegando. Ele se gaba que só gente esperta como ele fica rica enquanto bebe. A noite cai, e o iate fica sozinho no mar. Yusuna dorme profundamente no luxuoso quarto do iate. Alguém sussurra chamando Chairman? Chairman acorde. Yusuna acorda em choque ao ver uma figura misteriosa de terno. O estranho pergunta se está gostando do iate que comprou com dinheiro roubado. Yusuna, apavorado, gagueja perguntando quem é. Murioki Kim surpreende Yusuna na suíte, exigindo reconhecimento e sem demonstrar medo. Yusuna entra em pânico ao perceber que está diante do infame Murioki Kim. Murioki chama Yusuna, deixando-o em alerta com sua autoridade. Yusuna tenta inventar desculpas, claramente aterrorizado, gaguejando para se defender. Yusuna grita desesperado por seguranças, mas o medo só aumenta. Os seguranças são neutralizados. A equipe do Murioki não está de brincadeira. Murioki diz para Yusuna se acalmar, garantido que não vieram para prender. Murioki sorri e deixa claro eles querem o dinheiro de volta, nada mais. Yusuna confere o celular, tomado pelo pavor do montante que deve, 470 bilhão won. Yusuna fica em choque total, incapaz de acreditar na dívida gigantesca que enfrenta. Murioki ajuda convertendo a dívida, gentilmente arredondando para 350 milhões de dólares. Yusuna implora, insistindo que está falido e que gastou tudo no iate. Yusuna grita que é injusto, acusa os juros de criminosos e chama seus credores de ladrões. Yusuna levanta as mãos e oferece o iate, dizendo que não tem mais nada. O iate solitário flutua no mar escuro, símbolo de quão sozinho Yusuna está agora. A corrente da âncora do iate chocalha, quebrando o silêncio sobre a água. Murioki Kim e seu homem ficam no convés, tramando sob a lua cheia. Murioki faz um gesto e ordena aos homens que puxem ele para cima. A corrente é puxada para fora da água com um estrondo alto. Yusuna é puxado para fora da água, encharcado e quase sem forças. Yusuna ofega e tosse, lutando para recuperar o fôlego. Murioki revela que sabem do dinheiro escondido de Yusu em Malta e nas Ilhas Virgens. Yusuna entra em pânico, alegando que está falido e que o iate é tudo o que tem. Murioki, com calma, acrescenta o cofre suíço de Liu Na, totalizando exatamente 470 bilhão won. Murioki pergunta se o dinheiro pode ser transferido usando o Wi-Fi e o laptop do iate. Yusuna protesta, dizendo que precisa desse dinheiro para recomeçar e sobreviver. Murioki ameaça Yusuna, avisando que os tubarões não vão ouvir histórias de pena. Yusuna responde gritando que prefere morrer a entregar o dinheiro. Em desespero, Yusuna oferece pagar só o principal, 150 bilhão won. Yusuna tenta negociar, alegando que eles já lucraram o suficiente com sua dívida. Yusuna implora, dizendo que vai pagar o principal e até mais. Murioki Kim parece totalmente indiferente e impassível diante da oferta de Yusu. Murioki manda Sengji mergulhar o Chairman na água de novo. Yusuna surtou e implora para pararem. Yusuna parece aterrorizado enquanto Murioki diz que ele é um exemplo. Murioki sorri friamente, avisando o que acontece com quem passa a perna na Taezan capital. Murioki, com calma, ordena que mergulhem Yusuna na água. Yusuna grita Mr. Kim enquanto é pendurado sobre o oceano. O barco flutua sozinho no mar, os gritos de Yusuna ecoando ao longe. Yusuna de volta ao convés, transferindo dinheiro nervosamente sob vigilância. Murioki Kim sorri. Ele confirmou que os 350 dólares chegaram. A equipe da Taezan Capital agradece a Yusu por fazer negócios com eles. Yusuna ferve por dentro, furioso por perder todo o seu dinheiro depois de tanto esforço. Murioki Kim, sorrindo, diz para entrar em contato a qualquer hora para ajuda. Murioki Kim e sua equipe decolam na noite, trabalho concluído. Yusuna anda de um lado pro outro no iate, rosnando de raiva sob o céu noturno. De repente, um clarão ofuscante vem de um barco próximo, chocando Yusuna. Yusuna protege os olhos, pirando com a luz intensa. A Philippine Coast Guard cerca o iate, ordenando que Yusuna se renda imediatamente. A guarda costeira avisa Yusuna para não se mover e ameaça atirar se ele resistir. Yusuna rende os dentes de fúria, percebendo que agora está realmente encurralado. Yusuna xinga, culpando alguém por estragar sua fuga sob a lua. Corta para uma mansão grandiosa brilhando em luzes enquanto a ação segue. Lá dentro, a escadaria luxuosa da mansão indica poder e riqueza sérios. Um retrato imponente de um homem idoso está pendurado numa moldura dourada, exalando autoridade. O grande chefe e sua equipe descansam no luxo, reunidos para uma reunião. Chairman Suman Cheon, líder da Taezan Capital, parabeniza Murioki servindo-lhe uma bebida. Murioki humildemente diz que só seguiu as instruções de Suman Cheon e o protocolo da empresa. Suman Cheon elogia Murioki por achar o devedor fugitivo e recolher os juros atrasados. Vice-chairman Suhan Cheon comemora, agradecido por Murioki ter salvo a Taezan Capital de uma perda enorme.
Ji-won-cheon, filho mais velho de Suman-cheon, tenta bancar o descolado enquanto toma uísque. Suman-cheon elogia Moo-hyuk Kim por sempre entregar resultados e o chama de My Boy. Moo-hyuk Kim responde humildemente que só está fazendo seu trabalho, mantendo o profissionalismo. Suman-cheon insiste que Moo-hyuk o chame de uncle em privado, abraçando-o como família. Outro membro da família concorda, lembrando Moo-hyuk que ele é o único filho de Mizuki. Suman-cheon diz a Moo-hyuk que todos compartilham o sangue dos Taesan-cheon. Suman-cheon afirma que família é definida pela lendária linhagem dos Taesan-cheon. Moo-hyuk pensa no legado do avô como um lendário loan shark. Antigamente, até os empresários mais ricos da Coreia se curvavam para Taesan-cheon por empréstimos. Taesan-cheon era chamado de The Loan Shark King e dominava o mercado de empréstimos privados na Coreia. A fortuna dele em dinheiro, ações e ouro vale dezenas de bilhões de dólares. Moo-hyuk revela que, sendo o único filho da filha dele, ele não herdou nada dessa fortuna. Apenas Suman, Suhan e seus filhos receberam parte da lendária riqueza dos Taesan-cheon. A família se volta para Ji-won-cheon, questionando o que ele andou fazendo ultimamente. Suman-cheon pergunta sobre um chairman desaparecido que fugiu com dinheiro de empréstimos, mas Ji-won enrola. Suman-cheon berra, furioso por alguém continuar inventando desculpas depois de bagunçar tudo. Ji-won-cheon é o único filho de Suman-cheon, considerado importante por ser primogênito. Mas Ji-won-cheon é odiado, mimado, ganancioso e nunca fez nada por conta própria. Suman-cheon suspira, chama Ji-won de patético e diz que sente vergonha dele perto do Moo-hyuk. Suman elogia Moo-hyuk Kim pelo trabalho de hoje e manda ele descansar. Moo-hyuk agradece humildemente ao tio e se retira discretamente para a noite. Moo-hyuk sai da mansão grandiosa, pensativo e com sensação de isolamento. Enquanto Moo-hyuk vai embora, ouve risadas altas lá dentro, jogando sal na ferida. Flashback, 30 anos atrás, Moo-hyuk lembra de ter sido trazido para essa família. Ele fez todo o trabalho sujo por anos mas nunca se sentiu um verdadeiro Cheon. Moo-hyuk dirige embora, então fica surpreso quando o celular vibra no carro. Ele checa o celular, há uma notificação sobre o ritual memorial da avó dele. Moo-hyuk lembra que os pais morreram jovens, então a avó era sua única família. Memórias tocantes Moo-hyuk de criança feliz, cuidado pela avó amorosa. Hoje fazem 30 anos desde que a avó do Moo-hyuk faleceu, e ele sente a perda profundamente. Moo-hyuk Kim pega mantimentos numa loja de conveniência para noite, parecendo calmo e concentrado no seu terno impecável. O atendente agradece enquanto ele sai, mas um celular vibrando interrompe a rotina. Moo-hyuk checa e o rosto fica preocupado. Ele sai para atender a chamada, perguntando pro Seng-ji o que houve, com tensão na voz. Seng-ji diz a Moo-hyuk que finalmente localizaram o Chairman Yoon, da Jin-yoon Construction, que está se escondendo em Incheon. Chairman Cheon quer Yoon capturado imediatamente e coloca Moo-hyuk, não Ji-won, diretamente no comando da missão. Moo-hyuk fica surpreso, não era para Ji-won cuidar disso? Mas a ordem é clara e não pode ser questionada. Ele confirma de novo se Chairman Cheon realmente o escolheu. Seng-ji confirma, tornando a responsabilidade oficial. Aceitando a missão, Moo-hyuk diz a Seng-ji que está indo, se preparando mentalmente para o que vem nessa noite. A noite cai sobre os cais, contêineres iluminados só pelas luzes distantes da cidade enquanto um silêncio inquietante toma conta. Moo-hyuk chega aos cais, preparado e em alerta, pronto para assumir o controle da perigosa missão. Ele liga rápido pro Seng-ji, avisando que chegou e pedindo a localização exata entre os contêineres espalhados. De repente, dois homens se aproximam e cercam Moo-hyuk perto do carro, bloqueando qualquer rota de fuga fácil. Um grupo inteiro de capangas armados surge das sombras, um deles debocha, olha quem chegou, e a ameaça fica clara. Moo-hyuk se mantém calmo e encara, exigindo saber o que está acontecendo, sem demonstrar medo. Os capangas se aproximam de maneira ameaçadora, circulando Moo-hyuk, claramente prontos para a briga enquanto a noite fica ainda mais perigosa. Moo-hyuk Kim está furioso e exige saber onde Seng-ji está escondido, sua voz ecoando no ambiente tenso. Três homens intimidantes se aproximam, pedindo desculpas por aparecerem tão tarde e aumentando a tensão. Moo-hyuk grita por Seng-ji, determinado a enfrentar quem estiver no caminho e sem recuar de uma luta. De repente, um carro acelera em direção a Moo-hyuk com faróis cegantes, interrompendo o momento e elevando as apostas na hora. O carro bate com força tremenda, lançando Moo-hyuk pelo chão numa cena dramática e caótica. Moo-hyuk se recupera do impacto, ajoelhando com determinação apesar dos ferimentos, decidido a não desistir da luta. Um bastão de metal é jogado direto no rosto de Moo-hyuk com intenção mortal, forçando-o a agir rápido num momento desesperado. Moo-hyuk desvia por um triz enquanto o bastão passa zunindo perto da cabeça, o encontro com o perigo deixando-o mais alerta do que nunca. Moo-hyuk contra-ataca com reflexos rápidos, acertando um golpe forte no atacante e virando a maré a seu favor. Com um chute poderoso, Moo-hyuk joga o homem ao chão, provando que suas habilidades de combate não devem ser subestimadas. Outro capanga ataca Moo-hyuk por trás, brandindo um bastão com agressividade, decidido a virar o jogo na briga caótica. Moo-hyuk leva um golpe brutal do bastão, a dor atravessa o corpo, mas consegue segurar firme e entra em luta corporal com o capanga.
Os dois lutam ferozmente, em luta corporal pela dominação enquanto nenhum cede, e a briga fica mais intensa a cada segundo. Murryoki finalmente toma a dianteira, dominando Kapanga apesar dos ferimentos e mostrando perseverança implacável na batalha. Exausto e machucado, Murryoki cai de joelhos, recuperando o fôlego, a luta cobrando seu preço pesado. Murryoki Kin ajoelha, cercado por homens de terno ameaçadores nos cais à noite. Espancado e furioso, Murryoki xinga Sengi por traí-lo. O homem de terno líder o encara, com o rosto duro, não entregando nada. Murryoki leva um golpe na cabeça com um bastão por trás. Ele desaba no chão, o grupo fecha o cerco, totalmente cercado. Murryoki acorda amarrado dentro de um carro, em choque. Ele geme e pergunta o que está acontecendo enquanto checa as cordas. Murryoki percebe a traição, pânico e descrença estampados no rosto machucado. Num convés de navio, os captores se preparam para levar o carro para o alto mar. O líder chama Murryoki de Sir pela janela do carro, revelando que o plano é pessoal. Os olhos de Murryoki se arregalam, ele não acredita que Sengi esteja fazendo isso. Murryoki grita a Sengi: "Que diabos você está fazendo? Me larga agora." Sengi diz friamente que receberam ordens, Sir. Sengi revela que foram instruídos a forçar você a uma aposentadoria precoce, Sir. Murryoki pergunta desesperado quem deu a ordem. Foi o Chairman? Ou Su Han-cheon? Murryoki Kin suspeita que Ji-won esteja por trás da traição e da armadilha, sentindo a dor da decepção máxima vinda de dentro. Sengi diz friamente que isso não importa mais, insistindo que, acima de tudo, agora é só negócios. Murryoki percebe que é só um capacho descartável, manipulado e usado por todos naquela organização implacável. Sengi se despede de forma fria e sem emoção, "Goodbye, Sir", deixando claro que não há espaço para sentimentalismo. A rampa da balsa bate no convés, tornando qualquer esperança de fuga completamente impossível para Murryoki. Sengi ordena aos homens sem hesitar empurrem o carro de Murryoki e seu passageiro indefeso direto na água fria. De dentro do carro, a visão de Murryoki é sombria, só há oceano aberto à frente, sem lugar para correr ou se esconder. Murryoki entra em pânico, gritando para pararem, totalmente aterrorizado pela realidade do que está prestes a acontecer. O carro se solta da balsa e mergulha, Murryoki preso e impotente enquanto o pânico aumenta a cada segundo. A água entra rápido, e Murryoki luta desesperado para se manter calmo, sua respiração embaçando o bolso de ar que diminui. O carro começa a afundar cada vez mais, arrastando Murryoki para a escuridão negra do mar frio. Murryoki encara seu fim, percebendo que é assim que vai morrer, totalmente traído por quem um dia confiou. Ele não consegue acreditar que a família Cheon o mataria, especialmente depois de anos de lealdade e sacrifício que deu a eles. Enquanto se afoga, algo estranho bate na cabeça dele. Murryoki fica confuso e assustado com o que de repente flutua ao lado. Uma pequena garrafa de vidro boia na água, quase cômica fora de lugar em meio à ansiedade e ao caos do afogamento. Murryoki, ficando mais fraco, pede desculpas mentalmente à amada avó, sentindo remorso por tudo que está deixando para trás. Ele lembra da promessa de nunca faltar ao memorial dela, mas agora acredita que vai vê-la bem antes do previsto. A luz do sol se fragmenta através da água acima, ficando mais fraca enquanto tudo o mais desaparece lentamente para Murryoki sob as ondas. De repente, Murryoki acorda atônito, flutuando livremente no oceano, completamente desorientado por essa virada impossível. Ele luta em choque, cego pela luz intensa do sol, tentando desesperadamente se recompor na água desconhecida ao redor. Murryoki ofega por ar, senta e checa uma etiqueta no peito, surpreso ao se ver vivo e inexplicavelmente mais jovem. Do nada, o pé de um estranho pisa com força nas costas de Murryoki, mergulhando de repente abaixo da superfície sem aviso. Murryoki cospe a água do mar, rastejando com desespero machucado em direção à praia de areia clara que brilha logo à mão. Ele encara, confuso e sem fôlego, o horizonte, suor formando gotas enquanto tenta entender essa situação bizarra. De repente, Murryoki é lançado numa luta pela sobrevivência, lutando desesperadamente contra um grupo selvagem de adolescentes agressivos. Mesmo no que parece ser uma outra vida, Murryoki pensa seriamente que as coisas continuam uma bagunça, o caos sempre o seguindo onde quer que vá. Ele se pergunta se isso é realmente o fim ou apenas outro começo distorcido, a incerteza corroendo sua frágil determinação. Murryoki Kin desfere o primeiro soco, dando início à briga na praia com estilo. O punho dele voa e nocauteia na hora um agressor de jaqueta azul. Um cara de camisa branca chega com tudo num chute voador. Um bandido de jaqueta azul é arremessado direto pra água. Derrota total. O chefe da praia grita, "Seu filho da puta. Peguem ele." Enquanto o caos explode, de repente, uma cara nova aparece, confusa, perguntando o que porra tá acontecendo. Outro cara de jaqueta azul avança gritando, "Ei, babaca. Cuidado." O atacante careca leva uma surra, o pescoço joga pra trás, queixo pro céu. Murryoki Kin derruba mais um oponente na água com pura força muscular. O herói percebe que o corpo tá leve, como se tivesse rejuvenescido. Peguem ele. Dois caras avançam, mas Murryoki tá pronto pro round 2. Com um olhar focado, Murryoki se mantém calmo enquanto todo mundo parte pra cima.
Chute duplo. Ele manda 2 atacantes voando com um golpe lendário. Ele gira, esquivando dos socos, se movendo mais rápido que geral na areia. Murryoki Kin lança o último cara lá pra cima. Dominação total. 2 caras de jaqueta azul correm gritando, prometendo que vão derrubar o protagonista numa investida caótica. Eles avançam contra o protagonista, mas levam porrada pesada que os derruba quase instantaneamente na areia. Os de jaqueta azul desferem golpes descontrolados, mas o cara principal desvia e acerta um contra-ataque monstruoso, fazendo corpos rolarem para todo lado. A praia vira um caos, caras voando, corpos no chão, e só uns poucos ficam de pé naquele turbilhão. Pá, mais um de jaqueta azul leva um golpe e é arremessado na beira da água, caindo na arrebentação. Um cara bate com o rosto no chão. Então, um gigante avança, desesperado para salvar os parceiros da derrota total. O grandão desfere um golpe, mas o protagonista desvia com trabalho de pés afiado, evitando por pouco um soco que podia derrubá-lo. O protagonista dá uma cabeçada no grandão. Parece que o crânio dele é de concreto, o impacto é brutal. O maior de jaqueta azul desaba, deixando o protagonista de pé enquanto a poeira começa a baixar. Reforços chegam, super enfurecidos, gritando com o protagonista e apontando para ele. Os olhos do protagonista começam a brilhar de repente, e os 2 de jaqueta azul congelam, paralisados de medo. Com um olhar aterrorizante, o protagonista manda eles sumirem na hora. O tom não deixa espaço para discussão. Os de jaqueta azul travam na hora, o medo estampado na cara enquanto assimilam a aura mortal do protagonista. Eles fogem, cambaleando e se atrapalhando para escapar do olhar assassino do protagonista, enquanto a maré vem atrás deles. O protagonista finalmente desaba na praia, exausto de tanto nocauteá-los, enquanto um amigo zomba alto dos perdedores. Um dos caras se gaba, provocando os rivais para voltarem quando quiserem, enquanto o amigo de Murryoki checa se ele tá bem. O amigo oferece um cigarro, mas Murryoki fica chocado com o quanto o cara aparenta ser jovem. Ele lê a etiqueta com o nome Myeong-Suli. Myeong-Suli, seu melhor amigo da escola, tá ali. Outro amigo abraça Murryoki, chamando-o de o melhor brigão, impressionadíssimo. Apresentam Hyeon-Seong Park, o cara cujo pai policial sempre o salvava de encrenca. Myeong-Suli pergunta onde eles estão, confuso com a cena na praia. Murryoki descobre que estão em Guangali, e fica chocado com a resposta. Os amigos zoam Murryoki por agir estranho, culpando um galo na cabeça. Murryoki pergunta nervoso qual é a data e o ano exatos, visivelmente inquieto. Myeong-Suli responde que é obviamente 21 de setembro de 1990, surpreendendo Murryoki. Os amigos continuam examinando o galo na cabeça de Murryoki, achando que ele ainda tá zonzo. Os olhos de Murryoki se arregalam quando ele percebe que é mesmo 21 de setembro de 1990. Murryoki encara o horizonte, sobrecarregado, lutando para processar o que realmente tá acontecendo. Um balão passa sobre a praia, confirmando que é o Festival da Praia de Guangali de 1990. Carros clássicos dos anos 90 passam, firmando que Murryoki voltou no tempo de verdade. A realidade entra na cabeça de Murryoki. Ele ficou preso no passado, cercado por rostos conhecidos e memórias que de repente parecem novas. Murryoki Kin percebe que acabou de se afogar, mas agora está 30 anos no passado. Depois da luta difícil, os amigos de Murryoki estão com fome e se oferecem para comprar um macarrão. Murryoki fica chocado ao ver que a data é 21 de setembro de 1990. Os amigos de Murryoki gritam enquanto ele dispara pela praia de repente. Ele se lembra que hoje é o dia em que sua avó, sua única família, morreu. Murryoki se lembra de ter encontrado a avó desmaiada em casa nesse dia. A morte dela foi repentina, um ataque cardíaco que o deixou arrasado no funeral. Murryoki lembra que disseram que ela poderia ter sobrevivido se a ajuda tivesse chegado antes. Correndo contra o tempo, Murryoki atravessa a cidade em disparada rumo à casa. Ele invade a casa da avó, desesperado para salvá-la a tempo. Murryoki revira a casa freneticamente, chamando pela avó. Ele tá determinado, dessa vez, vai com tudo e não vai desistir. Do lado de fora, alguém implora por mais tempo para pagar o aluguel, mas Murryoki não cede. A dona do imóvel repreende a avó por aluguéis e contas de novo. A avó pede desculpas, implorando por mais um mês para se ajeitar com os pagamentos. A dona ameaça a avó, dizendo que ela vai ser despejada na semana que vem sem grana. A avó suspira exausta, visivelmente estressada pela discussão que acabou de ter. Murryoki vê a avó na escada, claramente pega de surpresa pelo estado triste dela. A avó cumprimenta Murryoki com carinho, surpresa por ele estar em casa tão cedo da escola. A avó segura a mão de Murryoki com cuidado, mostrando afeto e apoio. Murryoki chama ela de vovó, segurando as lágrimas e fungando. Flashbacks mostram a avó cuidando amorosamente de Murryoki quando ele era criança. A avó pergunta se Murryoki voltou correndo porque estava com muita fome. Murryoki responde entre lágrimas, incapaz de esconder o quanto precisa dela. A avó fica preocupada e pergunta o que houve enquanto ele fungava. Murryoki chora e diz que sente muita falta dela, abraçando-a forte. A avó fica emocionada, lembrando de quando ele chorava sendo pequeno. A avó diz que ele sempre foi doce, até quando chorava, agora já cresceu.
Murioki diz urgentemente que não há tempo a perder, precisam ir pro hospital agora. Murioki insiste que ela vá pro hospital fazer um check-up, teme que ela possa desabar a qualquer momento. A avó diz que não tá doente e questiona toda a agitação. Murioki insiste que a avó pode morrer, mas ela afirma que está completamente saudável. A avó se recusa a ir, dizendo que não vai conseguir partir até ver Murioki casar e ter filhos. A avó tranquiliza Murioki que não precisa se preocupar, com um sorriso acolhedor. A avó manda Murioki entrar enquanto ela prepara o jantar rapidinho. Murioki observa preocupado, sem conseguir afastar a angústia pela avó. O jantar fica pronto, uma refeição simples e caseira à mesa. Murioki e a avó se sentam para comer. Ela diz para ele mandar ver. A avó pede desculpas, achando que a comida não é grande coisa. Murioki, animado, insiste que tá ótimo e que ela fez todos os pratos que ele mais gosta. A avó ri, dizendo para ele ir com calma porque ele tá comendo rápido demais. A avó lembra do chá de milho favorito dele e se levanta da mesa para buscar. Murioki se emociona, percebendo que tudo que ele queria era a comida caseira da avó, não as riquezas do Shion. De repente, Murioki ouve um estrondo alto vindo da cozinha. Murioki corre para a cozinha e encontra a avó caída no chão. Murioki encontra a avó desacordada e grita desesperado por ela. Ele a leva às pressas pro hospital, temendo o pior. O médico diz que foi por um triz. A avó chegou justamente a tempo. Ela precisa de cirurgia, senão pode desabar de novo a qualquer momento. Murioki escuta, preocupado com o que vem pela frente para a avó. Ele percebe que o ataque cardíaco era inevitável, não importando o que ele fizesse. Os amigos de Murioki correm até ele no corredor do hospital. Eles explicam que passaram na casa dele e ficaram sabendo da emergência da avó. Uma recepcionista pede que Murioki pague as taxas médicas e da emergência da avó. Murioki pergunta o valor, aliviado ao saber que é só cerca de $10 por causa do seguro. Mas ele se lembra que saiu de casa sem telefone e sem carteira. Murioki fica encalhado, não sabe como vai pagar nada agora. Ele olha tristemente para as únicas moedas que tem, se sentindo derrotado. De repente, o amigo diz segura aí e paga a taxa por ele. Myeong-soo explica que o pai dele tinha lhe dado dinheiro no bolso naquela manhã. Eles insistem que Murioki não precisa retribuir pelo que fizeram pela avó. Os amigos o tranquilizam para focar no cuidado da avó, não no dinheiro. Myeong-soo se preocupa se a avó vai precisar de mais remédios ou tratamento. Murioki lembra das palavras do médico. A avó vai precisar de uma cirurgia cara em breve. A cirurgia vai custar quase $10,000, uma quantia enorme. Tenente Million Won era troco quando ele trabalhava pro Sion. Agora, tudo que ele tem são algumas moedas sem valor na mão. Do lado de fora do hospital, Murioki vai até um orelhão determinado a conseguir dinheiro. Ele enfia as moedas e se prepara para fazer uma ligação crucial. Ele tá pronto para fazer o que for preciso para pagar a cirurgia da avó. Um atendente responde, perguntando se ele tá ligando por causa de um empréstimo. Murioki, nervoso, pede para deixar um recado pro Chairman Taezan Cheon. Ele diz que quer conhecer o Chairman Taezan Cheon pessoalmente. Murioki revela que é filho de Mizuki Cheon, a única filha do Chairman. Chegamos ao Daehan Busan Hospital, mas tudo vai virar de cabeça para baixo. Murioki Kim está sozinho no telhado do hospital, perdido em pensamentos. Ele percebe que é 1990. Busan está exatamente como ele lembra. O queixo de Murioki cai. Ele realmente viajou no tempo e voltou pro passado. Ele entra em pânico, imaginando se vai ser morto de novo em 30 anos. Ele suspeita que seu tio, Chairman Suman Cheon, armou a sua morte. Murioki sabe que só Suman Cheon poderia mandar o próprio pessoal traí-lo. Ele se pergunta por que Suman faria isso, já que ele ainda era útil. Talvez não tenha sido o Suman. Será que alguém armou para ele? Ele imagina se Suhan Cheon poderia estar por trás disso. Ou seria Ji-won Cheon. A lista de suspeitos só aumenta. Murioki está determinado a descobrir quem o matou e por quê. Mas ei, ele ganhou uma segunda chance. Parece que a vida deu um replay. Hora de destruir a família Cheon e assumir o controle da Taezan Capital ele mesmo. De repente, alguém chama por Murioki, tirando sua atenção da vingança. Dong-soo Park grita, pedindo para alguém ir falar com ele. Murioki Kim se vira, confuso, tentando entender quem é esse valentão. Dong-soo se gaba, perguntando o nome de Murioki com um sorriso convencido. Murioki se recusa a responder e pensa que Dong-soo parece mesmo um bandido. O braço direito de Dong-soo ri, dizendo que Murioki tem atitude e acabou de trollar o chefe. Dong-soo resmungar que os jovens de hoje não têm educação nenhuma. Murioki retrucar, dizendo que se ele quer respeito tem que se apresentar primeiro. Irritado, Dong-soo finalmente berra seu nome, perguntando se Murioki já ouviu falar dele. Murioki percebe que Dong-soo Park é famoso, braço direito de uma família do crime. Dong-soo subiu rápido como gangster, era esperado para virar o próximo chefe do crime. Mas o governo apertou o cerco e Dong-soo acabou levando a culpa. Dong-soo Park foi assassinado aos 29, depois de ser caçado pela polícia. Dong-soo pergunta de novo se Murioki realmente não sabe quem ele é. Murioki responde com sarcasmo, ainda completamente indiferente à fama de Dong-soo. Dong-soo, desistindo, pede o nome de Murioki em troca do seu. Murioki se apresenta, dizendo seu nome completo com clareza e confiança.
O tatuado zoa, caçoando do nome de Murioki Kim, chamando-o de Mu. Murioki se irrita, achando que esse moleque tá mesmo tirando sarro do seu nome. O brigão chama Murioki de netinho doce do quarto 405, famoso por ajudar a avó. Murioki explica que cuida da avó porque foi ela quem o criou. O brigão concorda, dizendo que é assim que tem que ser na família. O tatuado supõe que Murioki é estudante por causa do uniforme e pergunta de qual escola. Murioki o acusa de ser um arruaceiro, mas o homem ri e faz-se de inocente. Murioki aponta que o homem parece estar no hospital porque foi esfaqueado. O brigão se gaba que homem de verdade leva uma facada na vida, é normal. Ele pergunta por que Murioki não tem medo, e Murioki responde calmo deveria ter. O brigão reclama que Murioki tem boca larga e fica frustrado. Murioki pergunta se já acabou de falar e quer ir embora, o brigão o deixa ir. Enquanto Murioki sai, o brigão zomba, chamando-o de Mu e mandando cuidar da avó. Murioki reflete que a organização criminosa de Dongsu Park, a família Saseong, ainda era poderosa na Coreia. Murioki pensa consigo talvez ele possa me servir um dia. Murioki caminha sozinho por um corredor silencioso do hospital, perdido em pensamentos. Murioki entra num quarto e fica chocado ao ver sua avó e um estranho de terno. A avó de Murioki, nervosa, diz que tem alguém ali para vê-lo. O homem misterioso pergunta se ele é Murioki Kim, revelando que se chama Myung-gun Ha. Murioki trava o olhar com Myung-gun Ha, ambos surpresos ao se encarar. Myung-gun Ha se aproxima e sugere que converse lá fora. A cena corta para uma rua do centro, em frente a um café. Murioki e Myung-gun Ha sentam frente a frente numa cabine discreta do café. Myung-gun Ha se apresenta, entregando um cartão a Murioki indicando que trabalha pro chairman Tae-san Cheon. Murioki reconhece Myung-gun Ha como a mão direita do avô do passado. Murioki lembra que Myung-gun Ha era o subordinado mais confiável do avô. Murioki recorda que, na vida passada, encontrou Myung-gun Ha no funeral da avó. Myung-gun Ha começa dizendo que vai levar Murioki para Seul mas Murioki interrompe perguntando por que o chairman não veio pessoalmente. Myung-gun Ha fica chocado e pergunta o que, claramente sem esperar por essa pergunta. Murioki Kim senta calmo, parecendo bem mais maduro do que sua idade sugere. O homem de preto fica pasmo com a compostura e confiança de Murioki. Ele insiste que o chairman Cheon está ocupado demais para vir a Busan por qualquer pessoa. Murioki revela que só telefonou porque quer que o avô visite a mãe dele. Murioki acha que o chairman deve ter apenas debochado e ignorado o convite. Murioki diz com firmeza que o chairman tem que visitar o túmulo da mãe antes de vê-lo. O homem de preto fica sem palavras, claramente não esperando essa exigência. Murioki relembra da vida passada. Ele teve que obedecer a todas as ordens. Sem família, o jovem Murioki não tinha para onde ir além do Cheon. Um funeral acontece pela avó de Murioki, ele fica sozinho na dor. A família Cheon promete ajuda financeira se Murioki seguir as ordens deles. Murioki lembra que não tinha outra saída a não ser aceitar o apoio. A ajuda do avô o manteve na escola, sem isso, ele teria perdido tudo. Agora as coisas mudaram. Murioki conhece as manhas de Tae-san Cheon e sabe como revidar. Murioki se ergue, pedindo ao homem que entregue sua mensagem ao avô. Murioki Kim deixa claro, se o chairman quer audiência, ele tem que vir a Busan. Murioki se curva, despedindo-se do Mr. Ha, que lhe deseja uma boa viagem. Mr. Ha admite que se sente intimidado inesperadamente pela presença de Murioki. Relatórios pintavam Murioki como apenas um encrenqueiro. Mr. Ha se pergunta se o povo perdeu algo importante. Murioki Kim, filho da única filha do chairman, claramente não é um garoto comum. A notícia sacode o Daehan Busan Hospital, algo grande começou a se mover. A avó fica chocada que Murioki mandou o chairman vir a Busan pessoalmente. Murioki diz que exigiu que o chairman visite o túmulo da mãe primeiro, ele nunca prestou respeito em 17 anos. A avó avisa com carinho sobre que tipo de homem o chairman realmente é. Murioki revela que usou o número secreto que a avó manteve escondido por anos para contatar o chairman. A avó implora para Murioki ser gentil com o chairman, não importa o que aconteça. Murioki rebate, magoado por o chairman ter ignorado eles por 17 anos, ele não quer encontrá-lo. A avó tenta explicar que só quer proteger Murioki, mas ele não aceita. Murioki abraça a avó, prometendo que ela é tudo o que ele precisa, a saúde dela vem primeiro. Murioki percebe que ninguém jamais o amou como a avó o amou. Ele lembra de perdê-la cedo na vida passada. Desta vez, a felicidade da avó é sua missão final. Murioki aperta a avó com força, decidido a nunca deixá-la ir desta vez. A história muda para Seul, com a cidade acendendo sob o céu noturno. Vemos uma mansão imponente, sinalizando que o próximo grande movimento vai acontecer ali. O chairman fica sabendo que Murioki exige que ele vá a Busan se quiser uma audiência. Mr. Ha confirma as únicas condições de Murioki são prestar respeito no túmulo da mãe primeiro. O chairman zomba, chama de absurdo, mas esboça um sorriso. Ele está claramente intrigado. O chairman diz que esse garoto tem coragem, ou é só um tolo, charuto na mão. O chairman admite que Murioki tem toda a sua atenção agora, ninguém jamais o desafiou assim.
Levantando-se, o chairman decide. Ele quer ver Murioki pessoalmente. O jogo começou. Se Murioki provar que é útil, o chairman planeja explorá-lo fazendo o trabalho sujo da Taizan. Estudantes entram na Dongseong Technical High School, prontos para começar mais um dia. Murioki Kim espreita nervoso para dentro da sala, entrando discretamente. Um colega vibra: "Ei Murioki, você voltou", dando as boas-vindas ao retorno dele. O amigo pergunta pela avó do Murioki. Ele responde que ela finalmente recebeu alta do hospital. O parceiro zoa e pergunta se ele não vai pular a segunda aula para ir jogar sinuca com ele. Murioki recusa, dizendo que tem muito o que recuperar na escola. Murioki manda o amigo se preparar para a aula, sério como nunca. A turma inteira fica olhando, chocada em Murioki. "O que houve com você?" O amigo provoca que ele ainda trouxe todos os livros. "É só 1990, relaxa." Murioki lembra que nunca estudou de verdade antes de conhecer o avô anos atrás. Corta para uma casa grande e elegante, insinuando uma memória importante do passado dele. Murioki está tenso num escritório chique, diante do avô austero. Ele baixa o olhar, sentindo-se pequeno diante do avô. O avô encara, com cara séria e um tanto intimidadora. Ele resmunga HMPH, "Eu já sabia que você não prestava", enquanto Murioki fica atônito. O avô de Murioki Kim ordena que ele entre na faculdade de Direito da Hamguki University. O avô diz que as notas baixas do Murioki podem levar à expulsão. Se Murioki for aceito, o avô promete que ele será bem cuidado. Mas se falhar, Murioki será expulso da Cheon Family para sempre. Murioki recorda que teve que entrar na Hamguki University para ganhar a aprovação do avô e sobreviver. Ele estudou pra caramba todo dia, entrou na faculdade de Direito e começou a trabalhar para Cheon Family. Murioki revela que foi usado e maltratado pela Cheon Family, apenas uma ferramenta para os planos deles. Mas desta vez Murioki está determinado a estudar pelos próprios motivos, não pelos deles. Os corredores da escola estão cheios de estudantes se preparando para a assembleia. Um professor rígido invade a sala, gritando para todo mundo ir para a assembleia matinal. O professor entra atropelando a aula, exigindo que o representante comece a sessão. Ele bate uma pasta na mesa, forçando a atenção de todo mundo. O representante manda todo mundo prestar atenção e cumprimentar o professor. A turma se levanta, cumprimentando alto o professor na chamada matinal. O professor irritado grita para que Murioki Kim vá para frente. O professor titular de Murioki Kim grita, exigindo que ele se jogue no chão. A sala fica tensa, e Murioki congela. O professor bate com um bastão na cabeça do Murioki, recriminando pelas faltas, sem disfarçar a raiva e a postura dura. Furioso, o professor acusa Murioki de não levar a escola a sério, fazendo-se sentir ainda menor. Murioki tenta explicar que faltou para cuidar da avó. A voz dele treme enquanto fala. Sem hesitar, o professor dá um tapa no rosto de Murioki. Choque e dor estampam imediatamente a expressão dele. Ele acusa Murioki de mentir, demonstrando fúria total e desprezo pelo motivo da falta naquele dia. O professor zomba, dizendo que um encrenqueiro como Murioki não cuidaria da avó, humilhando-o na frente dos colegas. Ele acusa Murioki de ter ido pra farra e exige uma mentira melhor da próxima vez, palavras que machucam e cortam fundo. O professor ordena que Murioki se abaixe no chão de novo. A fúria só aumenta a cada segundo, sacudindo a sala. Murioki narra que o apelido infame do professor titular era MR, Bitdao. Todo mundo sabia que tinha medo desse nome. Os alunos o chamavam assim porque ele batia nos estudantes praticamente sem motivo, só para afirmar poder e autoridade. MR, Bitdao berra on the floor, punk. Com os olhos enlouquecidos, os outros alunos encolhem diante da presença ameaçadora dele. Murioki sabe que o professor o mira especificamente e suspeita que existe um motivo mais profundo por trás desse tratamento duro. Um flashback mostra MR, Bitdao visitando a casa de Murioki. Ele olha com frieza, deixando todo mundo ali desconfortável. O professor exige suborno da avó de Murioki, revelando que a crueldade dele vai além da escola. Murioki percebe a verdade completa. Murioki Kim protege o dinheiro suado da avó, tornando-se alvo do MR, Bitdao. MR, Bitdao humilha Murioki na frente da turma por ter sido desafiante. O professor repreende Murioki, acusando-o de brigar o tempo todo e rotulando-o de bandido do futuro. Quando a situação piora, outro funcionário entra correndo com uma notícia urgente. O vice-diretor pergunta nervoso se a turma do MR, Bitdao tem um aluno chamado Murioki Kim. MR, Bitdao ameaça Murioki com o bastão, mas Murioki ergue o olhar, impassível. A Dongseong Technical High School de repente ferve de excitação quando um carro de luxo para na frente. Um homem bem vestido manda Murioki entrar, como se ele fosse um VIP. Os estudantes se amontoam nas janelas, vendo Murioki e o homem misterioso entrarem no carro. A turma inteira surta, alguém tá buscando Murioki num carro estrangeiro e chique. Murioki entra no carro, mantendo a calma sob pressão. O homem no carro não é outro senão o chairman Taizan Xion, lendo o jornal. O rosto de Murioki está sério, sabendo claramente que algo grande vai acontecer. O lendário Taizan Xion olha para trás, reconhecendo Murioki com um olhar gelado. Do lado de fora, o motorista espera pacientemente ao lado do carro caro, enquanto a Dongseong Hai observa o drama.
O velho pergunta se Murioki é realmente filho da Mizuki, olhando suspeito para ele. Murioki o encara. Nos encontramos de novo, avô. Da última vez foi antes de você morrer. Murioki confirma: meu pai é Taezu Kin, minha mãe é Mizuki Shion. O avô sorri de canto. Murioki responde com uma confiança contida. O avô diz que você me pediu para ir a Busan pessoalmente. Aqui estou. Murioki pergunta se o avô visitou o túmulo da mãe dele, exigindo respeito. O avô responde friamente que sim, visitou o túmulo. Murioki o desafia, dizendo que ele nunca tinha visitado o túmulo dela até agora. Murioki explica que não podia sair de Busan porque cuidava da avó doente. O avô se vira, a tensão entre os dois se tornando mais densa no silêncio. O avô pensa: esse garoto, ele não se intimida comigo nem um pouco. O avô pergunta se Murioki já ouviu falar dele. Murioki olha divertido. Murioki fixa o olhar, confiante: claro que sim. Murioki descreve o avô como uma lenda, um chefão que se fez no mundo dos agiotas. Na época, nem os grandes empresários ou políticos escapavam das dívidas com o avô. O avô dominava secretamente o submundo da Coreia. Taezan Cheon, o rei dos Loan Sharks. Murioki minimiza a lenda. Eu só sei que você administra um negócio. O avô chama aquilo de uma pequena firma de serviços financeiros. Pergunta se Murioki entendeu. O monólogo interno de Murioki de forma alguma é pequena. Avô. O avô vai direto ao ponto. Por que você quis me ver? O que quer? Murioki diz que quer só uma coisa: destruir a Cheon Family. Murioki abre um sorriso malicioso. Ele precisa de uma coisa para vencer: dinheiro. Murioki Kin revela que a melhor forma de se vingar é com dinheiro. Ele explica que precisa assumir sozinho a gigantesca fortuna de Taezan Cheon. Murioki decide que tem de aumentar secretamente seu próprio capital para contra-atacar. Suman Cheon, frio e rígido, pergunta por que Murioki quis se encontrar. Murioki diz com calma que precisa pedir dinheiro emprestado a Suman Cheon. Suman pensa consigo, percebendo que é dinheiro, exatamente como esperava. Murioki explica que sua avó precisa de cirurgia no coração e pede Tenente Million Won. Ele também pede um empréstimo de 1 million won monthly para a escola. Suman responde com calma, dizendo que pode fornecer os valores pedidos. Internamente, Suman insulta Murioki, chocado por ele ter pedido tão pouco. Murioki esclarece que quer um empréstimo, não uma esmola, surpreendendo Suman. Suman caçoa, se perguntando se o pedido de Murioki é uma piada. Ele questiona se Murioki conseguiria pagar de volta, surpreso com o pedido de empréstimo. Suman concorda, mas lembra Murioki que todo empréstimo tem condições e contrapartidas. Suman avisa que ele precisa provar que pode pagar. Ele tem alguma garantia? Murioki Kin, com olhar confiante, aponta para a cabeça e afirma de forma ousada que sua garantia é sua inteligência. Taezan Cheon fica visivelmente chocado, sem esperar essa resposta. Murioki promete que, se conseguir o empréstimo, pagará entrando na faculdade de Direito da Hanguk University. Taezan Cheon encara Murioki com desconfiança calculada, claramente intrigado. Murioki lembra que Taezan exigiu essa promessa na vida passada. Agora é vantagem. Fica revelado que Taezan Cheon sempre se arrependeu de não ter tido uma educação apropriada. Como a pobreza na infância o impediu de estudar, ele se obsessou pelos estudos pela família. Suman e Suhan só entraram nas universidades por causa de doações. Apenas a mãe de Murioki entrou por mérito. Mas sua mãe abandonou o curso depois de deixar a família, aprofundando a decepção de Taezan. Murioki sabe que, se entrar na faculdade de Direito, isso vai curar o complexo de inferioridade do avô. Taezan Cheon questiona mentalmente as chances de Murioki, duvida que as notas sejam suficientes e se pergunta se é um blefe. Taezan o interroga, exigindo se ele tem certeza de que consegue e o que acontece se falhar. Murioki admite que sucesso passado não garante nada, mas precisa fisgar o interesse do avô. Precisa ser convincente. Murioki aumenta as apostas se não conseguir entrar. Taezan pode usá-lo como quiser. Taezan pensa se ele está disposto a chegar tão longe e finalmente aceita, dizendo que tudo bem, que isso será suficiente. Murioki Kin pede ao avô um presente caso seja aceito. Promete revelar o presente só depois de ser aceito. Murioki avisa que vai pedir algo grande, deixando o avô curioso. O avô pondera silenciosamente o pedido ousado de Murioki, a tensão subindo no ar. O avô ri e aceita, curioso para ver o quão grande será o pedido. O avô lembra Murioki das consequências severas se ele falhar no acordo. O avô diz que o controlará, fazendo-o obedecer a cada ordem. O avô ameaça, dizendo que até demônios temeriam algumas das tarefas. Murioki, destemido, aceita o desafio e o chama de avô. A limusine acelera, deixando Murioki parado sozinho no chão empoeirado. Murioki ignora a intimidação, impassível às ameaças do avô. Murioki sabe que as exigências do avô são brutais, mas segue determinado. Murioki declara que vai se tornar um demônio se for preciso para destruir a família Cheon. O carro do avô entra no tráfego da cidade, o desafio agora em movimento. No carro, o avô, divertido, admite que Murioki é um personagem interessante. O motorista se surpreende com o quanto Murioki Kin parecia diferente dos relatórios. O homem mais velho reflete sobre as pessoas suspeitas que conheceu nos negócios. Ele aprendeu a julgar elementos de má índole rapidamente, graças à experiência.
Confia na capacidade de ler as pessoas só pela maneira como agem. Mas, dessa vez, o homem não conseguiu decifrar Murioki, foi como se Murioki estivesse no controle. O motorista aponta que Murioki parece ter impressionado o chefe. O motorista sugere que o legado de Mizuki vive em Murioki. O chefe mais velho percebe que Mizuki deixou para trás um garoto esperto e determinado, igual a ela. A história muda para o Daihan Busan Hospital. Um grande momento está prestes a acontecer. Murioki se curva diante de um cirurgião, implorando que cuide bem da avó dele. Murioki espera ansioso, determinado e sério em seu uniforme escolar. A cirurgia está acontecendo agora, e a tensão é real. Murioki anda de um lado para o outro no corredor, os nervos à flor da pele enquanto espera. De repente, alguém reconhece Murioki e chama, quebrando a tensão. Dong-Soo Park, vestido com roupas de hospital, cumprimenta Murioki calorosamente e coloca o braço ao redor dele. Dong-Soo convida Murioki em tom de brincadeira para fumar no terraço, mas Murioki recusa. Dong-Soo provoca por ele querer estudar em vez de fazer besteira. Dong-Soo desiste, mas chama Murioki de certinho e deixa-o ir. Dong-Soo oferece a Murioki um pacotinho, dizendo para mastigar se ficar sonolento estudando. Dong-Soo acena adeus enquanto Murioki o observa ir embora, surpreso com o gesto. Murioki fica chocado. Dong-Soo é na verdade um gangster notório, não alguém que se espera ser gentil. Mas uma repressão ao crime está prestes a acontecer, e Dong-Soo está condenado, a não ser que a história mude. Murioki percebe homens suspeitos chegando do lado de fora do hospital, sentindo-se alarmado. Os homens lá fora parecem sérios e prontos para a confusão. Algo grande está prestes a acontecer. Murioki se pergunta se aqueles homens vieram atrás de Dong-Soo Park. Enquanto os capangas andam pelos corredores do hospital, Murioki percebe que Dong-Soo não deveria morrer hoje. Com um sorriso confiante, Murioki decide achar um jeito de recrutar Dong-Soo para o seu lado.